Como vocês podem ver, esse canal aqui, ele tem vídeos variados, diversos assuntos, vídeos relacionados à flora, à fauna, ao comentário político, ao comentário religioso, científico, tem para todos os gostos. Mas vamos tecer alguns comentários novamente em relação à carne de porco. As pessoas, ultimamente, elas têm falado que elas trocaram o óleo de soja pela carne de porco porque o óleo de soja é prejudicial. Eu, em alguns comentários que eu tenho feito aí pelos canais que defendem, que atacam o uso da carne de porco, do óleo vegetal, enfim, o meu comentário sempre é o seguinte: nenhum dos dois. Se é para que eu possa ter uma qualidade de vida, e não apenas a minha qualidade de vida, mas deixar descendentes, deixar uma geração futura que não esteja propensa a doenças cardíacas, a doenças respiratórias, a doenças de todo tipo que se tem notícia, né? Câncer. Então, eu preciso sim mudar o meu comportamento. Porque não é apenas o que nós comemos, não é apenas o que entra, mas também o que sai. Quando eu digo que sai, tá? Eu estou me referindo àquelas pessoas que têm o hábito de doutrinar as outras, certo? E talvez aquela doutrina, talvez aquela ideologia, ela realmente seja prejudicial. Porque ao mesmo tempo em que vocês absorvem algo, algum alimento, ou alguma espécie de comida, sei lá, enfim, tem coisas que não dá para dizer que é alimento, não tem como classificar. Mas vamos lá, mas aquilo que vocês absorvem como um alimento material, ou até mesmo um alimento doutrinário, é complicado porque o nosso corpo, ele gradativamente ele vai recebendo influências tóxicas. E como eu disse, o problema não está apenas no alimento em si, na matéria, mas também naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós comemos, naquilo que nós passamos adiante, daquilo que nós regurgitamos para os outros. Então, tanto o que entra quanto o que sai pode prejudicar muitas pessoas, sim. Porque eu não vejo ninguém pegando um frasco de veneno falando que aquilo ali não vai prejudicar, porque de fato irá prejudicar. Certo? Se você comer veneno sabendo que é veneno, você sabe que aquilo vai te prejudicar. Então, tanto o que entra quanto o que sai pode nos prejudicar, sim. Então, depende do teor de toxina daquela palavra, daquela comida, não é daquela... Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se nós pegarmos diversos animais, por exemplo, como o abutre, o urubu, eles foram preparados, eles foram projetados, eles foram criados para comer coisas podres, certo? E isto não fará mal ao seu organismo. Querer comparar um porco com uma galinha é desproporcional. De fato, tem galinhas que comem coisas horríveis. Tem. Mas o organismo da galinha não é alterado por aquilo que ela come, ou seja, não é o que o animal em si ele come para ser determinado como um animal puro para consumo ou um animal imundo, impuro para consumo. Não é o que ele come. E sim o organismo dele, a anatomia dele, o sistema dele é que vai determinar se realmente aquele animal ele é apto para o consumo humano ou não. Se ele apenas serve para o consumo animal, e aí eu volto a falar, nós não somos animais, nós temos vida animal dentro de nós, mas nós não somos animais. E por um lado, se nós somos animais, então os veganos, que me perdoem os veganos com todo respeito, a opção de vocês, mas os veganos, eles precisam respeitar a nossa opção alimentícia, porque se eu quero comer carne, se eu sou um animal na visão científica e na visão do vegano, de modo geral,
Então, ele precisa deixar com que nossa espécie, eu não acredito que somos animais, temos vida animal? Temos, mas eu acredito que a nossa espécie, já que eles querem taxar a nossa espécie como uma espécie evoluída de animais, então o animal ele precisa se alimentar de outro animal, certo? Então ele tem essa cadeia alimentar que precisa ser respeitada. Então vejam, não é, gente, pegar a ferro e fogo. Eu não posso aqui introduzir uma dieta vegana para vocês, ou uma dieta à base de carne somente, porque é aquilo, as pessoas elas precisam se alimentar daquilo que elas gostam. Eu não posso tirar o direito de alguém querer comer carne de porco, porque ela tem de fato ela tem todo o direito. Ela vai estar se prejudicando, certo? Então, venhamos e convenhamos, no passado a ciência ela não tinha tantos aparatos tecnológicos capazes de determinar o que realmente faz bem e o que faz mal. Agora, vamos lá, tem um outro detalhe. Hoje, em um mundo cada vez mais competitivo e mais agarrado ainda ao dinheiro, não que nós... eu não acredito que o dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o egoísmo. Isto sim é a raiz de todos os males. Nós precisamos do dinheiro, precisamos. Nós não podemos ser reféns do dinheiro, certo? Mas é claro que o dinheiro é importante e eu não estou aqui lutando contra esta questão de você ter os recursos necessários para você ter uma vida boa, uma vida digna e passar adiante, quando você tem capacidade até mesmo para ajudar alguém. Então não estou lutando aqui contra o capitalismo, certo? Mas nós não podemos ser ingênuos de achar que todo cientista, que todo médico, ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Muitos mercenários, obviamente, eles vão falar aquilo que a indústria que eles estão representando mandam eles falarem. Isso é óbvio. Então, se alguém vem aqui e fala para você, não, a carne de porco ela é muito mais saudável do que o óleo vegetal. Não existe carne de porco mais saudável que o óleo vegetal. Ambos são perigosos. Ambos são perigosos. Mas você também não pode, como um fanático religioso, depreciar a carne de porco dizendo que a galinha, né, é um animal limpo. Porque a galinha criada de uma maneira, ela pode comer alimentos limpos. Mas se você soltar uma galinha, você sabe que ela vai comer tudo quanto é porcaria. Porém, isto não altera o organismo da galinha. Mas eu preciso ter os pés no chão para dizer que a galinha é mais limpa do que o porco, porque não é. Porque se você deixar a galinha solta, você sabe que ela vai comer tudo quanto é porcaria. Mas o problema não está aí, isso não é problema, porque, como eu falei, não é o que o animal come, e sim o jeito como ele é, como ele foi projetado. Lembram dos urubus, dos abutres? Eles foram projetados, foram criados para comer carniça. E isso não acaba com a vida deles, muito pelo contrário. O porco, se o porco é criado de modo caipira, né, é criado na roça, ali não é um animal que já foi para uma área de industrialização, ele não está sendo criado ali no confinamento de uma grande fazenda, onde ele só é tratado à base de rações, mas o porco caipira que come de tudo, come lavagem, o porco caipira do porco industrializado não tem diferença alguma, porque não é o que eles comem que vai alterar o organismo deles. Assim como os abutres e urubus, os porcos foram projetados para comerem de tudo, praticamente. Então a toxina que tem no organismo do porco, ela não vai diminuir nem vai aumentar de acordo com o que ele come. Se o porco é criado apenas com ração, com milho, isso não faz efeito algum para dizer que a carne dele agora é apta para o consumo, porque não é. Então nós temos o perigo do óleo vegetal, é verdade, mas nós sabemos que o azeite é um óleo que é saudável, que não nos vai trazer prejuízos.
O problema é o preço do azeite. Mas é isto. Uma vida saudável, ela requer realmente esforços financeiros, esforços físicos. E quem é que está disposto a isto? Se você pensa em uma geração futura mais saudável, independente se você tem filhos ou não, se você terá ou não, mas se você pensa em uma geração futura mais saudável, livre de doenças, aí sim você precisa reavaliar o teu hábito alimentar e aí sim, de acordo com o teu pensamento, você mudar de hábito. Não apenas com aquilo que você come, materialmente falando, mas também com aquilo que você come quando você ouve. Não apenas as minhas palavras, mas também as palavras de qualquer um que está aí na internet, nos livros. Então você precisa ter um senso crítico, ao ponto, de fato, de contestar o que eu estou falando aqui. Não é aceitando tudo que eu falo que você... Muito pelo contrário. Se você aceitar tudo que eu estou te falando, aí eu entendi o seguinte, que a minha mensagem não está sendo bem passada. Por quê? Porque todos nós merecemos críticas, sejam elas construtivas ou não. Todos nós merecemos críticas. Todos nós. Ninguém aqui é o dono da verdade, certo? Ainda que alguém venha me criticar pelo que eu falo hoje, futuramente aquela pessoa que me criticou hoje, ela irá realmente concordar com o que eu estou falando em outro tempo. Então tudo é uma questão de evolução. Não é a mesma evolução que os evolucionistas acreditam, mas é uma espécie de evolução, sim. Então não é, gente, não é o que o animal come, porque uma galinha ela come tanta porcaria, às vezes até pior do que o porco. Mas a galinha não tem o seu organismo alterado por aquilo que ela come. O porco, ele pode comer a melhor ração do mundo. Ele vai continuar sendo porco e a sua carne completamente perigosa para o consumo humano. Ela não é perigosa para o consumo dos animais, mas para o consumo do ser humano ela é perigosa. E as pessoas ainda contestam dizendo, mas os meus pais, os meus avós comiam carne de porco, ficava lá na banha do porco, naquela lata de 20 e tal. Realmente, só que naquela época não havia tanta poluição. Naquela época, as pessoas elas não tinham tantos alimentos industrializados como se tem hoje. Não é porque havia um contrapeso, mas esse contrapeso ele não foi capaz de frear o quê? As doenças genéticas, as doenças hereditárias que foram absorvidas. Talvez o teu pai, talvez o teu avô não chegou a apresentar uma doença por conta do consumo da carne de porco e da banha de porco. Mas o que foi para o sangue dele, obviamente, causou o problema que você talvez tenha hoje, ter nascido com diabetes, ou ter adquirido uma diabetes muito precoce, ou qualquer outro problema, seja ele cardíaco, seja ele respiratório, de qualquer forma, o que você tem, ou o que o teu filho tem hoje, o seu filho tem hoje como doença, isso se deve sim ao consumo de carne de porco que os teus antepassados, que os seus antepassados amplamente faziam uso. Viviam mais, não era porque eles comiam carne de porco, era porque a realidade ambiental era outra. Nós não tínhamos tanta poluição como temos hoje. Isso é fato, gente, é fato. Se existe uma gordura animal que é, de fato, benéfica para nós seres humanos, extremamente benéfica, e que é capaz até mesmo de combater doenças, é a gordura do cordeiro, é a gordura de carneiro. Mas por que as pessoas não fazem uso da gordura de cordeiro? Vocês precisam saber o seguinte, o consumo do carneiro ainda é visto como um tabu por conta do resquício da idolatria que se tem desse animal. Então, isto ainda é um tabu para muita gente. Por que não acaba com a indústria do petróleo para nós fabricarmos apenas carros elétricos? Porque o domínio árabe sobre o petróleo ele é tão forte
que ele impõe realmente esses embargos, esses bloqueios que fazem com que as pessoas realmente se desenvolvam e não apenas deixem de consumir combustíveis nocivos ao meio ambiente. Existe uma grande pressão dos árabes sobre isto. Não é a mesma coisa em relação ao cordeiro, mas de fato dá para traçarmos um paralelo entre um e outro. Porque se hoje ainda existe uma resistência em relação ao consumo da carne de cordeiro, nós devemos isto a dois problemas. O primeiro problema, a idolatria que se faz sobre esse animal até os dias de hoje. Isto é fato, isto é notório. Assim como na Índia a vaca é idolatrada, mas isso é uma questão deles, não vou entrar neste mérito ou demérito, certo? E o outro problema qual é? A questão do veganismo, que é muito feroz. Então hoje nós temos dois problemas. Quanto mais o tempo vai passando, as pessoas elas vão te tirando o direito de comer carne. Não importa se é uma carne pura ou impura, mas elas vão querendo te tirar, principalmente pelo fato do veganismo e segundo pelo fato da idolatria, da questão de você ter aquele animal como algo idolatrado. Para vocês terem ideia, os gregos, quando eles dominaram o mundo e tiveram contato, o primeiro contato que eles tiveram com os hebreus, gente, isso é histórico. A primeira surpresa que os gregos tiveram quando tiveram contato com os hebreus foi a seguinte: eles descobriram que os hebreus não comem carne de porco. E qual foi a conclusão que os gregos tiveram sobre isto? Os gregos, eles imaginaram que os hebreus não comiam carne de porco porque idolatravam um animal. Porque é assim, determinado animal, nas culturas mais antigas, se você não comia um determinado animal é porque você o idolatrava, o tinha como um ídolo supremo, como algo, né, superior, algo soberano. Mas não era esta a questão, porque para os hebreus é proibido a idolatria, seja de qualquer natureza, ela é proibida, certo? Então é fato que muitos hebreus escorregaram e passaram a idolatrar, isto é fato, mas a legislação dos hebreus, que é comumente chamada como Torá, a legislação dos hebreus proíbe aos hebreus a prática da idolatria. Porém, era costume, os povos antigos, quando não comiam determinado animal, é porque eles idolatravam. Então os gregos tiveram esta concepção a respeito dos hebreus em relação ao porco, a carne de porco. Eles achavam que os hebreus idolatravam o porco, tinham o porco como algo idolatrado, e não é. Nunca foi isto. Acontece que a legislação dos hebreus já dizia que a carne de porco é prejudicial à saúde. Ela degrada o corpo humano. Ela realmente traz uma degeneração da pessoa humana, o consumo de carne de porco, em diversos aspectos, tanto no nível material como espiritual. Mas os gregos pensaram, não, então eles idolatram, então o porco é ídolo supremo deles. É como na Índia tem a questão da vaca, mas não é. Então não se trata de você idolatrar um animal. Porém, isto se reflete até os dias de hoje em relação ao consumo da carne de cordeiro. Por quê? Porque muitos povos idolatravam e idolatram até hoje o cordeiro. Hoje, de uma forma mais indireta, porque criaram mitos que personificam o cordeiro, como no Egito mesmo, lá em Mitzraim, quando tinha a ideia, a mitologia de Horus, que era de fato o cordeiro de Ra, que tira o pecado do mundo, o cordeiro, não é, de Zeus que tira o pecado do mundo na Grécia. E hoje nós temos, de fato, esta concepção aí indireta em relação ao cordeiro. Então, existe dois impasses grandes. Aliás, não existem dois impasses, existem três impasses, porque você também pode trabalhar com a questão da indústria farmacêutica. Então, quanto mais uma população ela está doente, ela é refém do Estado. Isso é fato. E olha que coisa interessante. Quanto mais você é refém, quanto mais você está doente por aquilo que você come, por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, quanto mais você está doente, o Estado que é laico, porém é extremamente religioso, o que ele te dá? Bom, você está doente, o teu corpo está doente fisicamente. Então você
será refém do Estado ou de alguma indústria farmacêutica que, vendendo diretamente ou indiretamente para você, você realmente vai trazer lucro para aquela empresa, certo? Para aquele órgão. Porque ainda que você vá para o SUS, mas é o imposto de todos nós que fomenta aí o SUS. E o SUS, por sua vez, ele vai comprar medicamentos em grandes laboratórios, em grandes indústrias. Então é uma cadeia. E aí tem uma outra questão. Se o teu problema é espiritual, se a tua doença é espiritual, você também tem um monte de igrejas aí que vão atrair a tua atenção. Vocês estão percebendo a gravidade das coisas? Não é apenas a questão material, gente, mas também espiritual. Então, enquanto você absorve, enquanto você come veneno, enquanto você come, você consome toxinas materiais, ideológicas, doutrinárias, dogmáticas, científicas, enquanto você vai absorvendo isso, você será refém da religião, das religiões e também do Estado, que, embora que se diga laico, é terrivelmente religioso. Terrivelmente religioso. Então vocês não precisam concordar com o que eu estou falando. Nós precisamos desta diversidade. Mas esta diversidade, nós não podemos admitir que a maioria ela subjugue a minoria ou que a minoria subjugue a maioria. É cada um no seu quadrado, mas sabendo que o respeito deve vir acima de tudo. O respeito às diferenças. Porque não é porque eu não como carne de porco, gente, que eu sei que prejudica, que eu vou falar para você parar de comer. Você precisa comer aquilo que te faz bem. As pessoas estão doentes, se elas gostam, tem gente que gosta de inventar doença, tem gente, não é, para ficar em uma forma de tratamento. Às vezes a pessoa está até bem, mas ela colocou na cabeça que ela está mal. Então ela procura um hospital, ela procura uma igreja, e aí ela vai ficando, e não é problema meu, certo? Agora, da mesma forma, não posso admitir que vocês venham tentar me impedir de comer carne de cordeiro e de me abster de carne de porco, certo? Então, o respeito acima de tudo, respeito acima de tudo. Tem pessoas que estão sadias e acham que estão doentes, tem pessoas que estão doentes e acham que estão sadias. Tem pessoas que precisam se tratar, não estão se tratando. E aí? Entendeu? Nós não podemos forçar, nós não podemos submeter as pessoas à força, a um tratamento à força. Não é por força, certo? E tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo determinado. Você não planta fora de uma lua específica, você não colhe fora de uma lua específica. Tudo tem o seu tempo determinado. A primavera, ela cai na primavera. O verão cai no verão, o inverno cai no inverno. Certo? Tudo tem o seu tempo. A cada 3 meses, uma nova estação surge. Tudo em seu devido tempo. Ah, o calendário está adulterado? Tá, realmente está. Mas eu não me baseio pelo calendário, eu me baseio justamente pela lua. Então, muito antes de oficializarem aí a primavera desse ano, eu já sabia que a primavera já havia acontecido há semanas atrás. Semanas. Então ela não começa quando o calendário determina, ela começa quando realmente ela tem que acontecer. Então, gente, é isto. Tenham um espírito crítico, tenham um senso crítico. Não acredite em tudo, nem o que eu falo, por quê? Porque você precisa saber o que é que eu estou ganhando com isto, o que é que eu estou perdendo com isto. Então, e nós sabemos também que tem a questão financeira por trás disso. Então, quem financia as pesquisas, as falácias aí dos cientistas, de alguns médicos, né, alguns ditos médicos, e alguns até que se passam por cientistas, para falar que tal substância faz mal, faz bem, é a indústria. Eles é que ganham rios de dinheiro. É óbvio que se eu sou um produtor de porco, eu vou gastar rios de dinheiro para a mídia, seja ela uma mídia alternativa ou convencional. Eu vou na internet, eu vou na televisão realmente e vou falar, coloca aí, banha de porco faz bem para a saúde. Cara, o quanto que eu estou lucrando com isto? E na competição do capitalismo,
Esse capitalismo selvagem é assim. É uma empresa querendo derrubar a outra. Mesmo que elas tenham substâncias diferentes, matérias diferentes, para venderem o seu produto. Então, é a briga da indústria do óleo vegetal com a indústria do óleo animal derivado do porco. Elas estão em pé de guerra. Por quê? Porque é uma questão de dinheiro, é uma questão lucrativa. E nisto, quem se ferra é você, que consome veneno de um lado e de outro e fica refém do Estado que é laico, mas é terrivelmente religioso. Então, se você não cai na mão do Estado na questão de um hospital público, você irá cair na mão do Estado terrivelmente religioso dentro de uma igreja, certo? Ou em um hospital particular e por aí vai.